Sejam muito bem-vindos, meus caros, e depois de pouco mais de 90 dias, uma moção de censura é apresentada no Parlamento francês e o governo francês volta a cair com a aprovação da esquerda e do Rassemblement National desta moção de censura. Vamos então ouvir esta notícia, meus caros, para falarmos um bocadinho sobre a atual situação francesa, que não se avizinha nada de bonito, tendo em conta que há um completo impasse em França. Objetivamente porque eu não acredito que seja possível uma maioria absoluta de nenhum dos lados e tendo em conta também que não é possível haver eleições até junho. Portanto, meus caros, Emmanuel Macron terá de nomear novo governo brevemente. Vamos ouvir esta notícia e já vamos comentar a atual situação francesa e o quão mau isto pode ser. Vamos então ouvir. Nem negociações em contrarrelógio nos bastidores da Assembleia Nacional evitaram o que se antecipava. Os votos dos deputados de extrema-direita, somados aos deputados de esquerda, derrubaram o governo de Michel Barnier. Eram necessários 288 votos a favor da moção de censura. A extrema-direita, com a União Nacional à cabeça, votou em peso na desconfiança. Também a oposição de esquerda, Nova Frente Popular, a que se juntaram os socialistas. Foram quase 100 dias de solidão desde que Michel Barnier assumiu a liderança do governo, depois de Macron dissolver a Assembleia Nacional em junho, no rescaldo das eleições europeias. Não houve estado de graça para o ex-comissário europeu e depois de ter feito aprovar um controverso projeto de orçamento da Segurança Social, acionando um artigo da Constituição que prescinde da votação, deputados da esquerda à direita escancararam a porta de saída. Nem cedências no orçamento, nem apelos à estabilidade evitaram uma nova crise política. Horas antes da votação, Emmanuel Macron e Michel Barnier mantinham-se confiantes na continuidade do governo. A partir da Arábia Saudita, Macron afirmava não acreditar que o Parlamento aprovasse a moção de censura por não ser essa a vontade da maioria dos franceses. Até junho não poderão realizar-se novas eleições. Macron terá que nomear novo governo num Parlamento mais dividido do que nunca. O chefe de Estado também tem sido visado por apelos à demissão. Macron afastou liminarmente a hipótese. O mandato presidencial só termina em 2027. Bom, meus caros, e esta notícia deu bastante jeito, até porque resumiu basicamente o cenário francês todo em pouco mais de um minuto, e o que é facto é que o cenário político francês não avizinha nada bonito, tendo em conta que Emmanuel Macron, no meu entender, e também no entender de Miguel Morgado, e até vou citar Miguel Morgado, está morto politicamente e, apesar disso, ainda tem 2 anos de mandato. E além de ter 2 anos de mandato, ainda terá que nomear novamente um governo, portanto, num parlamento muito dividido. Portanto, meus caros, isto é uma situação muito complicada em França. Não parece haver uma resolução fácil para esta situação política e, quer dizer, o que acontece em França vai seguramente afetar o resto da Europa e o que acontece na Alemanha vai seguramente afetar o resto da Europa. Portanto, eu sinceramente acho que esta situação não é desejável por ninguém, apesar de compreender efetivamente que Michel Barnier possa não ser o primeiro-ministro menos controverso do planeta. Eu consigo compreender que efetivamente foi um senhor algo controverso, até por algumas atitudes que teve, tendo em conta também o artigo da Constituição que ele utilizou para aprovar uma lei nomeadamente assegurada à Segurança Social e, portanto, não foi efetivamente bonito. Eu gostava só de deixar aqui uma nota desta notícia, que eu até anotei porque é uma coisa muito gira, em que a extrema-direita era encabeçada pelo Rassemblement National, mas a esquerda era a Nova Frente Popular. A Nova Frente Popular que teve um Jean-Luc Mélenchon a discursar pela própria. Portanto, o Jean-Luc Mélenchon deve ser um socialista democrático. Quer dizer, isto é um fartote de rir. Mas enfim, por isso é que eu às vezes me abstenho de utilizar estas notícias, porque é uma coisa complicada. São sempre estas caracterizações. A extrema-direita é encabeçada pelo Rassemblement National. A Nova Frente Popular são a esquerda. Quer dizer, isto é risível. Mas enfim, Emmanuel Macron, era o que eu dizia, está morto politicamente falando. Emmanuel Macron neste momento já tem altas taxas de rejeição a nível nacional e, portanto, vamos ter um presidente da República
República em França, morto politicamente, a nomear um governo que não vai ter legitimidade democrática, dificilmente terá apoio do Parlamento, num Parlamento que está dividido como nunca. Portanto, a situação francesa, do ponto de vista político, é mais delicada do que eu me lembro de alguma vez ter visto. Efetivamente era um governante controverso, que ninguém tenha dúvidas nenhumas. Michel Barnier conseguiu medidas que desagradavam pessoas da esquerda à direita. No primeiro-ministro que acabou de cair, conseguir desagradar do Rassemblement Nacional à esquerda, quer dizer, é risível, sinceramente. Mas efetivamente foi um homem que não tinha legitimidade democrática, foi o primeiro-ministro com um dos mandatos mais curtos de sempre e efetivamente não haverá eleições até junho. E portanto, meus caros, para terminar o vídeo vou sintetizar a situação política em França para ficarem com toda a informação, que eu acho que é uma situação de difícil gestão, muito complicada e não é desejável para ninguém. O Presidente da República, em França, neste momento, morto politicamente, terá de nomear outro governo, tendo em conta que o atual Presidente da República não pode marcar eleições até junho. E, portanto, tendo isto em conta, ele terá de nomear um outro governo. Eu, sinceramente, não sei quem é que ele vai nomear, não sei quem é que vai tentar agradar. O que é facto é que o Rassemblement Nacional tem um peso enorme naquele Parlamento e talvez ele tente escolher outro Primeiro-Ministro que agrade ao Rassemblement Nacional para tentar manter alguma estabilidade. O que é facto é que, sabendo também o Parlamento francês que não há eleições até junho, talvez até possam vir a manter o próximo Primeiro-Ministro, mas efetivamente quando chegarmos a perto dessa altura o Primeiro-Ministro vai cair outra vez, diria eu, com uma nova união da esquerda e da direita. E portanto, tendo isto em conta, a situação francesa está muito delicada, politicamente falando, aquilo não é desejável e eu sinceramente tenho algum receio dos efeitos que isto possa ter para Portugal, tendo em conta todo o peso que França e também a Alemanha, que está numa situação não muito diferente desta, têm a nível europeu. Isto não é desejável, meus caros, é uma situação complicada porque, obviamente, que qualquer pessoa que queira o bem do seu país quer um governo estável. E um governo estável não está a ser conseguido neste momento. Tampouco um governo, neste momento nenhum governo é conseguido. E, portanto, basicamente é esta a situação do país, meus caros. É uma situação que não é desejável. Não há eleições até junho, portanto, o presidente francês vai falar hoje às 7 da tarde, provavelmente para dizer que vai nomear um novo primeiro-ministro, quer dizer, não há muito mais que ele possa fazer, até porque é preciso haver um primeiro-ministro. A nova Frente Popular, a esquerda e a extrema-esquerda envolvidos nessa coligação não conseguiram nomear um primeiro-ministro e, portanto, Emmanuel Macron foi obrigado a fazer ele mesmo a nomeação e eu acredito que Emmanuel Macron terá de fazer a mesma coisa porque não vai emanar um primeiro-ministro daquela Assembleia da República porque está polarizada como eu nunca tinha visto e está dividida como eu nunca tinha visto. E, portanto, vamos aguardar. Emmanuel Macron fala hoje às 7 da tarde ao país, se não me falha a memória. Vamos ver o que é que o presidente francês diz e o que é que será o futuro de França politicamente falando, mas não se avizinham boas coisas, meus caros, e isto não é de todo desejável. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Estamos a chegar aos 5.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBOE na descrição para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.